queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos envia em missão, a exemplo dos discípulos. Então vamos escutar atentamente quais são as instruções de Jesus para anunciá-lo em missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um bastão apenas, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas não vestissem 2 túnicas. Jesus lhes dizia: seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se em algum lugar não receberem nem escutarem vocês, saiam daí, sacudindo o pó dos pés, como testemunho contra eles. E eles, partindo, pregavam para que mudassem de vida, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a igreja recebe esse mandato de Jesus, sermos missionários. Por isso que o Papa sempre fala, estamos sempre em saída, uma igreja em saída, em missão. E aí Jesus, a exemplo dos discípulos, também caminha conosco. E ele quer que nós, em missão, façamos aquilo que ele mesmo faria estando fisicamente conosco. E quer que o façamos porque espiritualmente ele nos inspira e nos impulsiona. O Espírito vai nos conduzindo, mas Jesus dá as diretrizes. Como serão essas diretrizes? Como diz o Evangelho. Primeiro, o sentido de 2 a 2, para que haja sempre testemunha, para que um testemunhe o outro, e seja assim sempre esse sinal de amor e sinal de comunhão. Então Jesus diz que vocês precisam entrar nas casas, anunciar o reino de Deus para aqueles que querem de fato escutá-lo. Se escutar a vocês, estão escutando a mim. E ali, de fato, depois que escutarem, abrirem o coração e a mente, vai acontecer o que Jesus disse no Evangelho. Eles pregavam para que mudassem de vida. E nesta mudança de vida, as pessoas autorizam Jesus a expulsar os demônios, como diz o próprio Evangelho. Os doentes são ungidos com óleo e são curados. Vejam aqui a instituição do sacramento da unção dos enfermos, como também em outro momento. Mas Jesus dá esse mandato, que eles possam ir aos doentes, e aqui diz, ungir os doentes com óleo e que sejam curados. Por isso, queridos irmãos e irmãs, temos essa grande missão. Jesus diz que você tem, quando estivermos em missão, desprendidos, nada pode nos apegar. O que poderia apegar os discípulos e impedirem a sua total liberdade na missão? O que também pode nos impedir hoje. Como o próprio Jesus disse, algumas preocupações. Como ele falou, não levem nada pelo caminho, apenas um bastão, sentido de missão. Não levem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, apenas calçam a sandália, vistam 2 túnicas. Por que Jesus está dizendo isso? É o sentido da missão. São os itens da missão, para que ela possa produzir frutos, possa florescer para Deus, possa acontecer e Deus possa fazer a colheita desta mudança de vida, abertura de coração e de mentes, para que assim Jesus possa agir. Se nós o somos assim e permitimos esta ação de Jesus por meio da missão, nos instrumentos que são os missionários e que são conduzidos e abençoados para a missão por Jesus, há uma grande mudança. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E nesta ação, nesta mudança,
está claro que o mal vai embora. Os demônios deixam aquela situação, porque os demônios não conseguem viver na luz, não conseguem viver naqueles que praticam bem, naqueles que querem o melhor em comunidade, em família, aqueles que sempre estão olhando para outro e vendo além das aparências, como o próprio Jesus, e vê de fato um crescimento naquela pessoa determinada, vê que há possibilidade de ir adiante, e aí a missão está realmente acontecendo. Vamos ficar sempre em missão e sempre envolvidos por essa frase de São Paulo aos Romanos: alegres na esperança, fortes na tribulação e perseverantes na oração. Somos e seremos sempre peregrinos da esperança, anunciando Jesus, o nosso Salvador. Estamos todos em missão para que haja essa grande libertação e o Senhor possa acontecer. E possamos dizer de maneira clara, prática e concreta: o reino de Deus está acontecendo no meio de nós. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e assim toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.